Por que a China ficou pobre? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Se você nasceu nos anos 90 ou antes, deve lembrar que, junto com a África, a China era normalmente citada como um exemplo de pobreza no mundo. De fato, até hoje a figura de crianças chinesas trabalhando 20 horas por dia para receber alguns centavos ainda parece muito real. Claro que nas últimas décadas, a China saiu da pobreza extrema para a segunda maior economia do mundo. Porém, antes de entender como isso ocorreu, é preciso entender como chegaram ao fundo do poço. Na verdade, a ideia de pobreza chinesa é uma exceção, não a regra. Desde que se tem notícia, até o século XIX, a China quase sempre foi a maior economia no mundo inteiro, graças à sua população. Hoje em dia, a população chinesa representa aproximadamente 20% da população mundial. Um país sozinho ter toda essa população é impressionante, mas esse número na verdade é baixo. Até o século XIX, a população chinesa costumava representar 40% da população global, talvez até mais, considerando a dificuldade de se obter dados tão antigos. Mas, como era possível sustentar uma população tão grande? Simples, livre mercado. Veja bem, claro que a China possui terras extremamente produtivas e mares abundantes que permitem que a produção de comida seja capaz de sustentar sua enorme população. Na verdade, se você se lembra do artigo sobre o Egito Antigo, deve se lembrar que terras cultiváveis eram a base das civilizações antigas, e a China tinha isso em abundância. Porém, o que destacava a China dos demais impérios de seu tempo era o livre mercado. Apesar do imperador chinês ser adorado como um deus, ele não interferia tanto assim nas trocas voluntárias feitas por seus súditos. Na verdade, isso era algo desejável, já que para sustentar uma população tão grande e espalhada por uma área igualmente enorme, trocas e comércio eram essenciais para a sobrevivência. Outro fator extremamente importante era a paz que os chineses desfrutavam. Não estamos dizendo que a China não se meteu em guerras. A Grande Muralha da China é prova disso. Mas compare com a Europa. Quantas guerras houve entre os impérios que lá existiam? Agora, de quantas guerras a China participou? Existe até uma piada que diz: quando a pólvora foi inventada pelos chineses, a primeira coisa que pensaram foi: como podemos usar isso para fazer fogos de entreter as pessoas? E assim nasceram os fogos de artifício. Quando a pólvora chegou à Europa, a primeira coisa que pensaram foi: como podemos usar isso para matar franceses? E assim nasceram os canhões. Aí chegamos a outro grande fator da prosperidade da economia chinesa: a inovação. Quantas invenções geniais temos hoje que vieram dos chineses? O livre mercado gera inovação. E além da pólvora já mencionada, coisas como papel, dinheiro, cimento, seda e até mesmo escovas de dente foram invenções chinesas. E todas essas invenções se popularizaram porque os chineses estavam dispostos a vender esses produtos, não somente entre si, mas para o mundo inteiro. Se você assistiu ao vídeo A Economia do Império Romano, deve se lembrar que muitos dos alimentos consumidos pelos romanos vinham da China. Não diretamente, é claro. Os árabes de Oriente Médio lucravam muito fazendo a compra e venda desses produtos, mas isso não teria sido possível se a China não estivesse disposta a vender o excedente de sua produção. Porém, tudo começou a mudar com a primeira Revolução Industrial. Imagine que um trabalhador na China tinha mais ou menos a mesma produtividade de um trabalhador na Inglaterra. Por causa da Revolução Industrial, um trabalhador inglês passou a ser capaz de produzir várias vezes o que um trabalhador chinês produzia. A princípio, isso não era um problema. Afinal, a China possuía uma população tão grande que, mesmo com menor produtividade, a produção total de riqueza era maior. Mas, com a vinda da Segunda Revolução Industrial, a coisa começou a mudar. Um trabalhador utilizando maquinário conseguia produzir uma quantidade tão superior de riqueza que a superioridade numérica não conseguia acompanhar. Um exemplo bem claro disso foi a situação da China durante a Segunda Guerra Mundial. A China foi completamente dominada pelo Japão, um país minúsculo e com uma pequena população. Mas, como um exército ainda que enorme, conseguiria lutar contra tanques, navios e aviões. O Japão invadiu e dizimou a população chinesa. Para se ter uma ideia da brutalidade cometida, o massacre de Nanquim é considerado o pior evento de toda a Segunda Guerra Mundial. E olha que estamos falando da mesma guerra em que ocorreu o Holocausto.
A China só conseguiu expulsar os japoneses do país com a ajuda do exército da União Soviética, mas isso teve um custo muito alto. A China não era comunista e os soviéticos não acreditavam em propriedade privada. Então, como compensação por sua ajuda, as tropas soviéticas desmontaram e mandaram para a União Soviética o maquinário das indústrias que sobraram dos bombardeiros japoneses, o que reduziu ainda mais a produção em um país arrasado pela guerra. Por causa de vários fatores que não teremos tempo de explorar neste vídeo, mas vamos resumir como influência da União Soviética, a China se tornou um país comunista, ou seja, sem propriedade privada, sem livre mercado e com um controle centralizado. Todas as empresas privadas foram compradas em troca de cargos estatais. E quando digo compradas, era uma escolha entre entregar ao governo ou ser morto para o governo tomar do mesmo jeito. Desse modo, em 1956 não havia mais empresas privadas na China. Tudo estava nas mãos de Mao Zedong. Se você acompanha esta série, já deve ter notado que evitamos utilizar nomes de políticos. O que importa é a política adotada e não quem a criou. Além disso, muitas vezes o crédito ou culpa cai nas mãos de uma pessoa, quando na verdade houve um conjunto de responsáveis. Mas, nesse caso, é preciso falar de Mao. Mao era Mao mesmo. Você, amigo socialista que gosta de chamar o presidente do Brasil de genocida por causa de... você sabe o quê? Como você chamaria Mao Zedong? Uma pessoa que, na melhor das hipóteses, matou 3 vezes mais do que Hitler. E olha que estamos sendo generosos. Estimativas menos conservadoras indicam que ele tenha matado 4 a 5 vezes mais do que o bigodinho nervoso. Mao acreditava que a chave para o crescimento chinês era a industrialização do país. E, com o apoio da União Soviética, começou a focar na indústria pesada. Aqui temos um dos maiores erros do comunismo. Um aumento de produção não quer dizer que a qualidade de vida das pessoas melhorou. Quando, eventualmente, formos analisar a economia da União Soviética, entraremos mais a fundo nisso. Mas, por ora, basta lembrar que produzir coisas que as pessoas não querem não é geração de riqueza. Além disso, os incentivos estavam errados. Já que o foco era a produção industrial, a maior parte da produção agrícola estava sendo mandada para cidades com indústrias. Imagine que você é um agricultor na China e vê sua safra ser levada enquanto fica com uma parte ínfima da produção. Por que você iria se esforçar mais em sua plantação? Ainda pior se considerarmos que você não poderia nem comprar insumos agrícolas amplamente disponíveis ao redor do mundo. Como se não bastassem os incentivos à baixa produtividade, lembre-se que se você fosse uma pessoa eficiente na China comunista, você estaria errado. Querer se colocar acima dos demais torna você um inimigo da classe, ou seja, tem de ser eliminado. Essa política de exterminar qualquer um com alta produtividade somente diminuiu ainda mais a produção chinesa. Por causa disso, Mao apresentou seu mais novo plano econômico, o Grande Salto para Frente, de cara no chão. Esse programa atacava o maior problema enfrentado pela China, os trabalhadores preguiçosos. Isso mesmo, nada de planejamento central ou falta de liberdade. Não. O problema eram os trabalhadores que ficaram acomodados. E qual a solução encontrada? Os trabalhadores teriam que trabalhar mais. Eu realmente gostaria de estar brincando. Imagine só, o governo que estava matando todos aqueles que se esforçaram mais do que a maioria, agora estava pedindo mais empenho de seus trabalhadores. Obviamente não funcionou, e a economia chinesa continuou encolhendo cada vez mais. O melhor exemplo disso, que pouquíssimas pessoas conhecem, foi o experimento das fornalhas de quintal. O governo havia decidido que, para aumentar a produção agrícola chinesa, precisavam modernizar a produção com maquinário para agricultura em larga escala. Mas como fazer isso? Não se preocupe, Mao teve uma excelente ideia. Ficou estabelecido que todas as casas dos agricultores deveriam ter no quintal uma fornalha para produzir aço, que seria utilizado para construir esses equipamentos agrícolas. Essas fornalhas eram pequenas, portanto, a produtividade delas era baixa. Além disso, elas precisavam de muitas horas de trabalho. Assim, os agricultores diminuíam o tempo que passavam cuidando de suas lavouras para produzir metais. Como se não bastasse, o governo não fornecia qualquer tipo de combustível para alimentar essas fornalhas. Então, as pessoas passaram a desmatar grandes áreas de florestas para obter lenha para a produção. A devastação chegou a um ponto tão grande que foi ficando difícil achar árvores, de forma que as pessoas estavam queimando suas portas, janelas e móveis para cumprir as cotas determinadas pelo governo.
Além disso, cortar as árvores faz com que a água da chuva corra muito mais rápido pela terra, o que impede a água de irrigar o solo apropriadamente, já que ela escorre antes de se infiltrar no chão. Isso causa ainda mais dificuldades no cultivo do solo, sem mencionar os deslizamentos de terra que se tornaram muito comuns. Um exemplo claro de como o comunismo se importa com o meio ambiente muito mais do que o capitalismo malvadão. Para piorar ainda mais a situação, o governo não fornecia minério de ferro para a produção. Então, os agricultores iam garimpar ou derretiam todos os materiais feitos de metais que tinham em casa. A maioria escolheu a segunda opção, então estavam derretendo suas panelas, enxadas e tudo mais que fosse de ferro para cumprir as ordens governamentais. É claro que esse metal produzido era de baixíssima qualidade e não servia para fabricar tratores ou qualquer outra coisa. No final das contas, esse experimento deixou milhões de agricultores exaustos pelo excesso de trabalho, morando em casebres sem portas ou janelas, sem móveis, potes e panelas, sentados no chão cheio de lama e sem comida. Esse foi o nível de queda que o antigo país mais rico do mundo sofreu por causa do comunismo. Mas vem a questão: como a China saiu dessa pobreza extrema para a segunda maior economia mundial? Aguardem a segunda parte para saberem como aconteceu. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Liber Rhodes, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!